Fala galera, esse é o último vídeo da temporada Me Llama Que Eu Vou pelo Peru. E aqui nesse último vídeo eu vou fazer tipo uma retrospectiva sobre como foi essa viagem no Peru, os lugares que eu gostei, as mudanças de plano que aconteceram no meio da viagem e tudo mais. Eu cheguei ao Peru por Cusco, que é de longe a cidade mais interessante do Peru. Tanto pela história dos Incas, que são a grande coisa aqui do Peru, quanto as coisas para se fazer em Cusco e nos arredores de Cusco. Então Cusco é muito foda, se você vier pro Peru, obviamente você já sabe disso, mas você tem que vir para Cusco. E em Cusco e arredores tem muita coisa para se fazer. Só por lá eu fiquei 10 dias. Só que eu tenho que confessar que uns 2 dias desses 10 eu fiquei trabalhando e tudo mais. Então se você for para Cusco, eu indicaria você ficar pelo menos uma semana, ou seja, 7 dias. E daí nos 2 primeiros dias que você chegar a Cusco, você inicia o processo de aclimatação, porque é alto pra caralho, e com certeza você vai sentir isso no seu corpo. E nesses 2 primeiros dias você pode conhecer a cidade em si e também ir para os 3 museus que eu mencionei no vídeo sobre Cusco, que é o Museu de Machu Picchu, o Museu do Sítio Coricancha e o Museu de Santo Domingo. Isso daí vai te dar uma bela introdução à história e à cultura dos Incas e te preparar para Machu Picchu. E daí também você dá uma passada pela Praça de Armas, vai no mercado municipal e faz as coisas ali da cidade mesmo de Cusco. E daí você poderia dedicar 2 dias para as ruínas ao redor de Cusco. Um desses dias poderia ser para as ruínas que ficam próximas de Cusco, como Sacsayhuamán, Pucapucara, Tambomachai. E o outro desses dias ao Vale Sagrado em si. Só que para você fazer o Vale Sagrado sem guia, você vai ter que acordar bem cedo, pegar um ônibus para Pisac, passar lá praticamente a manhã toda, porque Pisac é bem grande. E daí você almoça ali por Pisac, daí pega um ônibus para Ollantaytambo, visita Ollantaytambo, não vai dar nem 1 hora, porque Ollantaytambo é bem pequeno. E depois você pega um ônibus voltando para Urubamba e de lá você vai conhecer os Morais. Você também vai ter que dedicar pelo menos 2 dias para Machu Picchu, um dia para você chegar até Águas Calientes e o outro dia para você ir para Machu Picchu em si. E daí para finalizar esses 7 dias você poderia dedicar um dia para ir para as montanhas de Vinicunca, aquelas montanhas coloridas bem foda que estão bem famosas aí no Brasil. De Cusco eu fui para Puno e em Puno eu fiquei 3 dias. Só que um desses dias eu fiquei trabalhando e nos outros 2 eu fui fazer o tour lá que eu consegui de graça. Só que imaginando que você não vai conseguir esse tour de graça, então eu aconselho você ficar 1 ou 2 dias em Puno. Se você ficar um dia é o modo hardcore, se você ficar 2 dias é o modo normal. Então se você fizer Puno em um dia, você já vai chegar a Puno e no mesmo dia fazer as ilhas flutuantes dos Urus e a ilha Taquili. E nesse mesmo dia você já vai embora de Puno porque não tem muita coisa a mais para se fazer por lá não. Só que isso vai ser cansativo pra caralho. Se você ficar lá 2 dias, daí você chega no primeiro dia, dá uma visitada ali por Puno, o que tiver para fazer, e no dia seguinte você vai para as ilhas flutuantes dos Urus e a ilha Taquili. Você pode fazer isso sozinho ou com agência, sozinho obviamente é mais barato. No modo que eu fiz, eu consegui um tour de graça. Então a gente foi para as ilhas flutuantes dos Urus, depois a gente foi para a ilha de Amantani, onde a gente dormiu, e no dia seguinte a gente foi para a ilha Taquili. E da ilha Taquili a gente voltou para Puno, dormiu lá e foi embora no dia seguinte. De Puno eu fui para Arequipa. Em Arequipa eu fiquei por 3 dias. Teve dia que eu cheguei lá à noite, então eu só praticamente dormi. No dia seguinte eu fui visitar o Museu da Juanita e nesse mesmo dia eu já agendei para o próximo dia a visita ao Canyon del Colca. E daí se você vai ficar 3 ou 4 dias lá, depende de quantos dias você vai querer fazer o Canyon del Colca. Eu fiz o tour de um dia, que é o full day. Você vai, visita lá as áreas e volta no mesmo dia. Mas também tem o de 2 dias, que você praticamente faz a mesma coisa do de um dia, só que a diferença é que você dorme em Tivai e além disso eles têm um show folclórico lá durante a noite. A diferença de preço que eu vi lá é bem grande. Um dia eu consegui por 40 soles, de 2 dias me disseram que era 110 soles. Então por essas e outras eu preferi o de um dia. E daí que de Arequipa eu ia para Nazca, depois para Paracas e depois para Lima. Só que eu decidi pular Nazca porque há 7 anos eu já tinha sobrevoado as linhas de Nazca e eu achei que não era uma coisa válida para eu fazer novamente. Por exemplo, Machu Picchu eu fui 3 vezes e sempre é uma coisa surpreendente, mas as linhas de Nazca eu achei que não ia valer tanto a pena. Em Nazca dá para você ficar uns 2 dias. O dia que você chega, vai lá ao museu, conhece as coisas e no dia seguinte você faz as linhas de Nazca. E daí que eu também pulei Paracas, porque novamente há 7 anos eu já tinha feito Paracas. Dá pra você chegar lá, fazer o tour das Ilhas Ballestas e já sair no mesmo dia. E finalmente eu pulei Lima, porque Lima é a coisa menos interessante que se tem pra conhecer no Peru. Então de Arequipa eu fui direto pra Huaraz, que é a cidade de aventura do Peru. E lá a quantidade de dias obviamente vai depender do que você quer fazer. O que eu queria fazer lá era a Laguna 69 e o Santa Cruz Trek. E em Huaraz eu fiquei 9 dias, o que é um tempo bem grande pra ficar em Huaraz por causa das coisas que eu fiz. Lá teve o dia que eu cheguei, que foi de noite, então foi mais dormir.
No dia seguinte eu fui ver os tours e quanto é que custava e como fazer, como ir de um lado para o outro. No terceiro dia eu fui para a Laguna 69 e dá para você fazer isso em um dia só. O próximo dia eu estava morto por causa da Laguna 69, então eu só descansei. E nos outros 4 dias eu fiz o Santa Cruz Trek, que valeu muito a pena, foi muito irado. E daí que no 9º dia eu praticamente fiquei no hostel trabalhando e esperando chegar à noite para eu poder ir para minha próxima cidade. E a minha próxima cidade foi Trujillo, porque eu queria conhecer as ruínas de Chan Chan. Então em Trujillo eu fiquei 2 dias, mas dá pra você ficar só um. O primeiro dia que eu fiquei, eu cheguei à cidade e como eu tava morto, eu descansei, trabalhei um pouco também. E no dia seguinte eu fui pras ruínas de Chan Chan, que é uma coisa bem interessante, dá pra você fazer isso numa manhã ou numa tarde. E foi basicamente isso que eu fiz em Trujillo. E de Trujillo eu fui pra Porto Ticama, que é uma praia muito famosa entre os surfistas, porque ela tem a onda mais larga de esquerda do mundo, podendo chegar a 3 a 4 quilômetros. E lá é paraíso de surf, então o que você vai fazer lá é surfar. E foi exatamente isso que eu fiz ou tentei fazer. Dá pra você fazer isso numa day trip também de Trujillo, porque são só 70 quilômetros. Mas eu decidi ir dormir por lá, então eu fiquei 2 dias, daí eu voltei pra Trujillo e de noite eu peguei um ônibus pra Mancora. E Mancora é uma praia badalada, é um lugar de festa, tanto entre peruanos quanto entre gringos. E pela experiência que eu tive em Mancora, eu acho que nem vale tanto a pena assim ir pra lá não. Tudo bem que eu conheci uma galera massa, gente boa, tinha piscina ali, tinha quadra de vôlei, dava pra relaxar na praia. Só que a praia não é bonita e o principal motivo que a galera vai pra lá é por causa da balada. Mas eu não achei a balada essa coisa toda que o pessoal fala, então talvez nem valha ir pra lá. Só que se você for, eu aconselho você ficar 2 ou 3 dias ali de relax, tranquilo e de noite pra festa. E para finalizar com algumas estatísticas, eu fiquei 33 dias no Peru, gastei 3.107 soles e 25 centavos, o que deu uma média de 97 soles e 55 centavos por dia. E meio que a minha meta máxima era 100 soles por dia, então deu certo. Mas eu fiquei 33 dias no Peru. Nesse mini planejamento que eu passei para vocês aqui nesse vídeo, dá para você ficar um mínimo de 18 dias e um máximo de 23 dias viajando pelo Peru. E também tem 2 outros lugares que eu não visitei no Peru e que eu realmente gostaria de visitar. Chachapoyas, que fica na selva peruana e tem as ruínas de Cuelap, que dizem que é muito irado. E também Carás, que são ruínas novas que descobriram aqui no Peru e parece que elas são muito iradas. E essas ruínas ficam entre Lima e Huaraz, só que quando eu passei naquela área eu nem sabia que elas existiam ainda. E talvez no seu planejamento dá para incluir Nazca e Paracas também. Eu, pessoalmente, não recomendo você ficar em Lima. Não gaste tempo em Lima, é uma bosta. E quanto à locomoção, teve várias empresas de ônibus que eu peguei no Peru. Eu não lembro todas, mas eu vou falar das que eu lembro. Cruz del Sur com certeza é a melhor, só que ela também é a mais cara. Teve outra que eu peguei meio que no escuro, não sabia nada dela, que o nome é Transela. E essa empresa é muito boa, gostei muito do ônibus e ela é bem mais barata que a Cruz del Sur. A Expresso Ormenho também é bem famosa e ela é muito boa. Teve uma que eu peguei que eu não gostei, que foi a Conociba. E ainda bem que eu peguei durante o dia, porque se eu pegasse durante a noite eu ia chegar na próxima cidade praticamente morto. Isso de cansaço, porque eu sou muito ruim de dormir em ônibus. Então sempre que eu pego um ônibus noturno, eu prefiro pagar mais caro e pegar um melhor para eu chegar no dia seguinte na cidade e poder aproveitar o dia. E é isso aí, galera, essa foi a retrospectiva do Peru. Já deixa o joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda pra caralho a divulgar no YouTube e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida sobre o Peru, coloca aqui nos comentários que eu te respondo. Me segue no Instagram pra você acompanhar essa viagem ainda mais ao vivo, porque eu tô tentando postar coisas todo dia que estão acontecendo durante a viagem. E no meu planejamento, o próximo país a visitar era o Equador. Só que nesse planejamento ia ter um mês no Equador e um mês na Colômbia. Um mês no Equador é suficiente, mas um mês na Colômbia não é suficiente. Então, como todos os viajantes que eu conheci que estão viajando há muito tempo pela América do Sul me disseram que a Colômbia é o país mais irado e mais interessante que tem, eu decidi pular o Equador e ficar esses 2 meses na Colômbia. Então na próxima temporada eu vou começar essa vida de patrão. Então, vamos lá.